E você que acompanha diariamente esse canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever. Deixa o like, compartilhe esse vídeo para mais botafoguenses conhecerem esse canal aqui, beleza? Vamos falar dessa vitória do Botafogo 3-1 sobre o Universitário Libertadores. O Botafogo continua em último na tabela, chega aos 3 pontos. 3 pontos. E somente 2 pontos separam o Botafogo do líder do grupo D. 1 ponto separa o Botafogo do segundo colocado da tabela. Então, meu amigo, está tudo em aberto. O Botafogo terá o próximo jogo contra a LDU dia 8 de maio no Newton Santos. Então, é o jogo que o Botafogo tem que vencer para chegar lá em cima. Pelo menos na vice-liderança. Então, o Botafogo vencendo o LDU, claro, a gente espera uma vitória. O Botafogo precisa vencer, chegar aos 6 pontos, e aí sim, os próximos 2 jogos contra o Júnior Barranquilla e contra o Universitário, os 2 jogos serão fora de casa. Então o Botafogo ele vai decidir a sua vida, né, na Libertadores, jogando fora de casa. Obviamente, o Botafogo também terá que pontuar. E será difícil. Nada é fácil para o Botafogo, meu amigo. Nada é fácil. Mas é possível. É possível. Bom, pessoal, uma boa atuação do time. Gostei muito da atuação de alguns jogadores em específico. Vamos conversar um pouco sobre isso aqui. E o time segue em constante evolução. No vídeo pré-jogo que eu fiz, pré-jogo, né, antes do jogo contra o Universitário, eu fiz um vídeo falando que o Botafogo ele tinha que vencer o Universitário, porque caso contrário daria adeus à Libertadores. Então eu falei, o Botafogo ele tem que vencer, de qualquer maneira. E eu disse, o Botafogo vai vencer, vai encerrar a invencibilidade do Universitário. O Universitário estava desde agosto do ano passado sem perder. Eram 19 vitórias e 8 empates. Então, o time que estava tanto tempo sem perder, acho que, se não me engano, 25 jogos sem perder, não é um time que a gente tem que menosprezar. Então, alguém chegar a dizer, o Botafogo venceu, bateu o cachorro morto, meu amigo, não existe isso. O Botafogo venceu um bom time. É claro que o Universitário ele não ofereceu praticamente nenhum perigo ao Botafogo. No primeiro tempo teve um chute ali para fora, que foi uma falha do Lucas Halter. O Lucas Halter ele foi no corpo do jogador do Universitário, perdeu o tempo da bola, ele não tentou cabecear, ele foi no corpo, o jogador do Universitário cabeceou para trás, o jogador que veio atrás chutou por cima, o John estava adiantado, então ainda bem que o jogador do Universitário errou o chute, porque poderia ter saído gol ali e tudo desandar e prejudicar muito o time no decorrer da partida. Então teve um erro individual ali do Lucas Halter, que na minha opinião foi o único erro que ele cometeu no jogo, mas poderia ter colocado tudo a perder. Graças a Deus não saiu gol. Somente esse perigo, o John não fez nenhuma defesa difícil, apenas bolas aéreas, muitas delas foram cortadas pela zaga, chutes que desviaram na zaga, chutes para fora, e no finalzinho do jogo, no apagar das luzes, o Botafogo ainda estava comemorando o gol, o time, né? Ainda estava comemorando o gol, se desconcentrou ali no final do jogo, e o Universitário fez o gol no finalzinho, desatenção da zaga, foi no gol, o John não conseguiu fazer defesa, 3-1. Foi chato esse gol porque a gente precisa fazer saldo. Porque pode acontecer de chegar no final da fase de grupos e
haver ali o critério de saldo de gols, caso dois times terminem com o mesmo número de pontos. Então é importante o Botafogo fazer saldo, 3-0, partida dominada. Então, pessoal, falando aqui da evolução do time, como eu falei, o Universitário é um bom time, mas não ofereceu perigo ao time do Botafogo. Em contrapartida, o Júnior Barranquilla, jogando no Newton Santos, venceu o Botafogo por 3-1. Foi o time que mais incomodou o Botafogo. O Júnior Barranquilla jogou muito melhor que o Botafogo naquele jogo. E aí a gente fica naquela questão. Quem é melhor, o Júnior Barranquilla ou o Universitário? Como eu falei, o Universitário estava muito tempo sem perder. É o segundo colocado no torneio peruano com 30 pontos. Tinha 4 pontos, com uma vitória e um empate na fase de grupos da Libertadores. E o Botafogo dominou, principalmente no segundo tempo. Porém, o Júnior Barranquilla foi muito melhor que o Botafogo quando jogou aqui no Newton Santos. A questão é, quem é melhor? Júnior Barranquilla ou Universitário? Quem vai brigar até o final pela liderança? Júnior Barranquilla ou Universitário? Porque, pelo que eu vi dos dois times, o Júnior Barranquilla ofereceu muito mais perigo ao Botafogo. Porém, naquela altura, o Botafogo ainda estava naquela coisa, né? De transição de trabalho. E nessa vitória sobre o Universitário, com o Arthur Jorge à frente do time já algumas partidas, o Botafogo foi, não digo avassalador. Avassalador foi contra o Juventude, mas foi dominante. Agora, o Júnior Barranquilla, que na minha opinião é um time melhor que o Universitário, apesar do Universitário não ser ruim, é um bom time organizado. O Botafogo fez valer o mando de campo, fez valer o fator casa, coisa que não fez quando jogou contra o Júnior Barranquilla. E aí, pessoal, a questão que fica é, houve evolução. Houve evolução do jogo contra o Júnior Barranquilla para esse jogo, essa vitória sobre o Universitário. Então, houve nítida evolução. E eu falava no vídeo que eu fiz antes do jogo que o Botafogo precisava vencer. Eu falei ali que o Botafogo iria vencer, mas a gente também precisava ver uma atuação boa do time. A gente precisava ver uma clara evolução, né? Que o Botafogo precisava mostrar jogo após jogo que estava evoluindo como time. E foi isso que a gente viu. Principalmente no segundo tempo. Então a gente viu o Botafogo ofensivamente um time com muita variação de jogadas, a gente viu um repertório maior, a gente viu uma troca de passes acontecendo com muito mais fluidez do que anteriormente, a gente viu uma saída de bola melhor do Botafogo, a gente vê o Botafogo saindo com mais facilidade de uma marcação alta, uma marcação-pressão do adversário, a gente vê mais triangulações, a gente vê mais entrosamento, a gente vê mais aproximação, a gente vê mais jogadas de profundidade. Então o Botafogo ele joga por dentro, ele joga pelas pontas, ele joga com os laterais. Então a gente vê o Botafogo trocando passes de uma forma que a gente pode achar que não vai acontecer nada. Mas de uma hora para outra alguém encontra um bom passe de algum outro jogador entrando no facão ou algum outro jogador passando pelas costas do lateral. A gente vê muito passe rasteiro da ponta para o meio de um jogador que sai da marcação e recebe essa bola. A gente viu isso hoje, a gente viu isso na vitória sobre o Juventude. E aí esse jogador que recebe, ele já vê um outro jogador, seja um lateral ou seja um ponta, entrando na diagonal, entrando nas costas.
do defensor. Então isso aí é algo que a gente não via e que a gente vê acontecendo naturalmente. Falando aqui de atuações, gostei muito da atuação do Savarino. Deu muita... O Savarino, ele é um cara inteligente, ele é um jogador inteligente, tem um bom passe, tem uma boa visão de jogo, faz muito bem aproximação, triangulação, é um jogador que está sempre procurando ver alguém em boas condições. Foi assim no gol do Eduardo, uma boa bola do Savarino para o Eduardo, que fez o gol. Na verdade, hoje o Eduardo fez 2 gols, né, jogando como centroavante. Uma ótima atuação. O Eduardo que estava precisando jogar dessa forma para adquirir confiança. Então a gente espera que, a partir dessa atuação que ele teve no jogo de hoje, ele deslanche, né? E ele provavelmente será o centroavante contra o Flamengo. Tiquinho, infelizmente, saiu lesionado. No momento que eu gravo esse vídeo, ainda não tem informação do que aconteceu. Foi na coxa, posterior da coxa. A gente espera que não tenha sido nada muito grave e que ele retorne o mais rápido possível. E o Eduardo provavelmente fará essa função novamente de centroavante contra o Flamengo. O Luiz Henrique, primeiro tempo, tentava, né, ali algumas jogadas na ponta, até tentou em alguns momentos jogada de linha de fundo, mas no segundo tempo ele melhorou a atuação dele e foi premiado com um golaço, um gol de, quem sabe, né, um gol não se desesperou na frente do goleiro, meu amigo. Um drible de salão, de futsal. E fez o gol. Gostei muito da atuação do Júnior Santos, mais uma vez muito muito útil, né? Um cara que aparece muito, não se esconde. Os laterais, Hugo e Damian Soares, enquanto esteve em campo, não comprometeram, fizeram um bom jogo os dois, não deixaram espaços nas costas. Isso passa muito pela forma que o Botafogo atuou, atacando, mas também tendo atenção quando o time adversário recuperava a bola, o Botafogo logo roubava. Isso passou também pelo meio campo, principalmente pelo Gregory, fez muitos desarmes. Assim saiu o gol do Botafogo, o gol do Eduardo, onde o Gregory rouba a bola, dá no Savarino, o Savarino dá no Eduardo, roubada de bola do Gregory, que vem aí, vem evoluindo, excelente jogo dele. Marlon Freitas fez um bom jogo, distribuiu bons passes. A dupla de zaga, Lucas Halter e Bastos, enquanto o Bastos esteve em campo, não comprometeu, fez um bom jogo. O Lucas Halter cometeu aquela falha que eu falei no início do vídeo, mas foi a única. E os jogadores que foram entrando ali, o Alexander Barbosa, a jogada do gol do Eduardo sai de um lançamento do Alexander Barbosa, onde o Eduardo ele escora de cabeça para o Júnior Santos. O Júnior Santos vai ali de fundo, cruza a rasteira para o Eduardo. Eduardo faz o gol. Tietchan entrou ali, apareceu em alguns momentos, tentou dar um dinamismo melhor para o meio campo. Enfim, uma boa atuação do Botafogo. A gente vê evolução, é o que a gente queria. Evolução. Obviamente ainda precisa evoluir muita coisa. Esse time ainda tem margem para evoluir, mas nos deixa satisfeito a atuação do Botafogo, principalmente no segundo tempo. E que venha o Flamengo domingo. Então será mais uma guerra. O Arthur Jorge irá utilizar nesse jogo os jogadores que a preparação física, o departamento de fisiologia do Botafogo perceber que quem estiver melhor fisicamente vai entrar nesse jogo e que o Botafogo vença mais uma vez, né? Dessa forma, o Botafogo se manterá lá em cima na tabela do Campeonato Brasileiro. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria falar com vocês. 14 minutos de vídeo, não vou me estender mais. Conforme as coisas forem acontecendo, a gente vai trazendo aqui pro canal. Tem muita coisa ainda para ser falado aí durante a semana. Então, no mais, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!